Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e, como todos os dias, de segunda a sexta, este programa é uma emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Como é óbvio, as eleições continuam a dar que falar. E muito, não só pelos resultados que os portugueses nos fazem tentar ler através do seu voto depositado na urna, como também algumas das polémicas que têm precisamente a ver com o voto de portugueses que não estão em Portugal. Como se nos faltasse mais alguma coisa, ainda temos que tentar entender porque é que tantos votos de concidadãos nossos nem sequer vão ser validados. E para conversar acerca disto e outros temas, o nosso convidado de hoje é um amigo da casa, alguém que já tem um longo percurso connosco. Pedro Borges Lemos, muito boa noite, obrigado por estares aqui mais uma vez. Pedro, ainda antes de te pedir a leitura dos resultados, eu acho que vamos direto a esta situação. Vamos festejar os 50 anos do 25 de Abril, pompa e circunstância, e, no entanto, numa coisa tão simples e tão básica quanto o voto dos portugueses que estão imigrados noutros países. Isto parece quase um atentado até à nossa própria história e à história dessas famílias e desses portugueses que foram para outros países, tendo Portugal no coração. Boa noite, João Nuno. É verdade o que dizes, quer dizer, isto é incompreensível, tanto mais que em 2022 terá ocorrido mais ou menos a mesma coisa, o que levou o Tribunal Constitucional a obrigar a uma repetição de votos e a declarar nulos cerca de 150 mil votos dos imigrantes dos círculos da Europa e fora da Europa. É realmente uma situação que não deveria sequer ter ocorrido pela primeira vez em 2022. Parece que se vai repetir agora. É vergonha. É uma vergonha para Portugal e para aquilo que é, mais uma vez, o sistema democrático. Porque as eleições fazem parte desse mesmo sistema. E, portanto, o sistema tem que ser um sistema afinado. Um sistema que realmente corresponda àquilo que é a liberdade do povo na sua expressão máxima, que é o voto. E, portanto, aquilo que se verifica, embora não seja muito fácil de compreender, porque realmente tem que haver uma informação, tem que haver, de alguma forma, a confirmação de que realmente o envio do voto é feito de acordo com as regras. Parece que as pessoas põem a cópia do cartão de cidadão no próprio voto e, portanto, ferem aquilo que é o princípio do anonimato e isso leva à nulidade desse mesmo voto. Tudo isto se passa numa esfera de uma lógica que não deveria realmente falir. Sim, não é? até porque, Pedro, nós no domingo, quando nos deslocámos às nossas mesas de voto, tínhamos uma série de pessoas que processualmente nos diziam o que é que tínhamos que fazer, desde a apresentação do nosso cartão do cidadão, até à verificação de que o nosso nome estava de facto naquela mesa de voto. Até a um detalhe que é dizer, não se preocupe se não tem caneta, está lá uma caneta para você utilizar. Até ao número de dobras que nós poderíamos dar ou não, portanto, no voto, nós estávamos devidamente salvaguardados. E a questão é, será que os imigrantes também têm este sistema de apoio? Pois, não têm. Pelos vistos, não. Não têm, de facto, esse sistema de apoio. Há uma nota importante que é a seguinte.
Há mais imigrantes este ano do que houve em 2022, portanto, de alguma forma, isso também pode aumentar a proporcionalidade dos votos que neste momento ou que eventualmente poderão ser considerados nulos, e tudo isto importa, de facto, uma descredibilização relativamente àquilo que é o sistema no seu todo e, em particular, relativamente à questão dos votos, que, como eu dizia há bocado, é a expressão máxima da liberdade do povo. E depois já vamos às implicações e voltaremos ao voto do imigrante, ao resultado que daí se espera, uma vez que à hora que estamos a gravar este programa não temos, de facto, os dados finais. Qual é a tua primeira leitura, então, dos resultados de dia 10 de março? Olha, antes de ir à leitura fática, digamos assim, dos resultados eleitorais, eu queria significar neste momento que nós estamos a entrar numa era de total imprevisibilidade. De total imprevisibilidade relativamente àquilo que é o futuro político do país e relativamente até ao próprio sistema no seu todo. Nós vivemos num sistema que foi implantado em 1974, depois da Revolução de Abril, um sistema que foi dominado durante estas décadas fundamentalmente por um sistema bipartidário, portanto, dois partidos que alternavam no poder, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, e realmente, a partir destas eleições, abriu-se um novo cenário. Um cenário que é novo para os portugueses, que é novo para este sistema e com o qual os próprios políticos não sabem ainda lidar, que é o facto de poder, eventualmente, passar-se do bipartidarismo para o tripartidarismo. E, portanto, isso implica, obviamente, um foco não só no Partido Socialista e no Partido Social Democrata, mas também num outro partido que emerge, que é o Partido Chega. É evidente que isto traz consequências diretas naquilo que é o jogo político, porque há um novo partido que poderá, eventualmente, alterar aqui muito aquilo que é o jogo político na Assembleia da República, mas não só na Assembleia da República, porque o Chega agora vai ter também influência noutras instituições fora da Assembleia da República e terá uma palavra a dizer. E há aqui realmente uma nota que eu queria deixar, que é a seguinte, não me esquecendo da questão da imprevisibilidade e da tua pergunta, que é, independentemente de nós gostarmos ou não gostarmos do Chega, nós temos que respeitar a vontade do povo. E o Chega teve mais de 1 milhão de votos. E esse mais de 1 milhão de votos não é discutível àquilo que é a luz da democracia. Portanto, à luz da democracia, esse 1 milhão de votos tem que ser respeitado. E, portanto, todos aqueles que se afirmam democratas e que sempre jogaram o jogo da democracia, neste momento têm que ter uma reflexão sobre este tema e têm que pensar que, volto a dizer, independentemente de simpatizarem ou não simpatizarem com o Chega, independentemente de ideologicamente estarem a favor ou contra este partido, têm que respeitar aquilo que foi o voto nesse mesmo partido. Agora, é evidente que isto vai provocar uma imprevisibilidade no jogo político. Nós estamos aqui a jogar com variáveis muito difíceis e, portanto, não vai ser fácil percebermos como é que estas variáveis se vão combinar entre si. Nós temos, é evidente, uma palavra dada da parte do Partido Social Democrata relativamente ao Chega e que me parece que
para cumprir. Segundo o que disse o líder do PSD, não fará acordos com o Chega, mas esses acordos, obviamente, que não têm a ver com os acordos que pontualmente se poderão fazer na Assembleia da República. Eu queria deixar esta nota porque muitos daqueles que muitas vezes temos ouvido comentar confundem as duas coisas. Uma coisa é uma coligação formal, que implica, inclusivamente, a entrada de pessoas de um determinado partido no governo liderado pelo outro que os convida. Outra coisa são acordos pontuais que podem eventualmente fazer-se na Assembleia da República e que é normal que entre partidos que estão eleitos e que representam o povo português possam eventualmente acontecer no âmbito dos acordos parlamentares. E qual é a tua leitura, então, dos relativamente resultados, à minha leitura, para alguns partidos especificamente, ou até, por exemplo, à própria AD, se foi de facto uma vitória convincente? Relativamente à minha leitura é a seguinte. Não há dúvida nenhuma que o povo português quis que ganhasse uma coligação que era formada por 3 partidos, PSD, CDS e PPM. Esse foi o partido que teve mais votos. Ainda nos falta apurar os círculos eleitorais da Europa e de fora da Europa, mas, enfim, neste momento, tirando os 2 deputados do CDS, nós temos 77 deputados apurados e, portanto, com os 2 deputados do CDS, temos 79 contra os 77 do PS. Também há a questão de se considerar que a coligação termina no dia em que, portanto, são apurados os votos e, portanto, nessa medida, a coligação já não fará sentido e há, inclusivamente, colegas meus constitucionalistas que dizem, bom, neste momento há um impacto técnico entre o PSD e o PS. Eu não entendo dessa maneira, entendo que, efetivamente, quem ganhou as eleições foi a coligação, independentemente de agora já não existir essa coligação, mas, de facto, foi nessa coligação que as pessoas votaram. Ao passo de que não foi, por exemplo, na geringonça que as pessoas votaram. Exatamente. Mas, como digo, ainda falta o apuramento definitivo e ainda falta também a decisão do Presidente da República relativamente a este... à pessoa que ele vai indigitar... À hora que estamos a gravar. À hora que estamos a gravar, a pessoa que ele vai indigitar como chefe do governo. Agora, não há dúvida nenhuma que houve aqui uma debacle da esquerda no seu todo, e do PS em particular. Portanto, as pessoas quiseram castigar a esquerda, quiseram castigar o PS. Não valerá a pena agora, enfim, falar sobre as causas que terão levado a essa debacle, até porque são previsíveis e todos mais ou menos sabemos quais são, não é? Portanto, todo o desgaste que este governo de maioria absoluta teve e a parte final em que se verificou uma série de situações de alegada corrupção da parte de governantes e tal, e até, eventualmente, do próprio Primeiro-Ministro que levou à sua demissão. E, portanto, era previsível que este quadro se verificasse. O que não era efetivamente previsível era que o partido de direita radical, eu assento direita radical e não extrema-direita, porque não considero que o Chega seja de extrema-direita, é de direita radical, tivesse, de facto, um crescimento tão exponencial. E é isso, Pedro, que a mim me surpreende, é as pessoas dizerem que não acham que fosse previsível este crescimento. Eu penso que era mais do que evidente e penso que aquilo que está em cima da mesa, caso a direita não se entenda, é um crescimento ainda maior do Chega. E deixa-me dizer uma coisa. Se eu percebo alguma coisa, eu costumo dizer que não percebo, se eu percebo alguma coisa daquilo que está a acontecer, aquilo que o povo português aparentemente disse no voto, através do voto, dia 10 de março, foi as linhas não são vermelhas, são laranjas e se calhar são mais amareladas do que aquilo que Luís Montenegro pensa. Porque senão a AD tinha tido uma vitória categórica e não teve.
Não teve e não funcionou o voto útil. Não funcionou o voto útil, ao contrário daquilo que aconteceu em Espanha. Em Portugal não aconteceu o voto útil, portanto. E isto revela que os portugueses querem aqui dividir por várias forças políticas aquilo que são as decisões para o país. Mas claramente à direita, desta vez. Mas claramente à direita desta vez. O Parlamento é mais à direita do que era anteriormente à esquerda com a maioria absoluta do PS. É verdade. E isso terá que ver, como digo, com as causas que levaram também à queda deste governo. Não é? Quer dizer, as pessoas fartaram-se daquilo que era uma arrogância total e absoluta do Partido Socialista, nomeadamente em relação a questões que se relacionavam com alegados crimes praticados por governantes que integravam o governo de António Costa. Agora, neste momento, o que nós temos é, como digo, um novo tabuleiro político que aponta para uma imprevisibilidade daquilo que serão as decisões no futuro. Agora, há aqui um ponto que me parece importante e que é este. Não devemos ter medo de funcionar com um governo de maioria relativa. Curiosamente, nós tivemos 2 governos de maioria relativa que conseguiram chegar até ao fim da legislatura. Foi o governo de Guterres, nos anos 90, de 95 a 99, e foi agora, recentemente, o governo de António Costa, que, com maioria relativa... O tal da geringonça, não é? O tal da geringonça conseguiu só para... tal e qual. E ainda há um terceiro governo, que não é no continente, é nos Açores, liderado por Carlos César, que também conseguiu. Curiosamente, nunca houve nenhum governo de maioria relativa de direita que conseguisse, de facto, chegar até ao fim da legislatura. Isto é curioso e, de facto, revela uma coisa. Revela uma organização muito melhor da esquerda relativamente à direita. E eu temo que, neste caso concreto, embora considere que não devemos ter medo nem receios relativamente à possibilidade de haver um governo de maioria relativa, que neste caso seria o governo da AD, para liderar o país, para governar Portugal, mas eu temo que realmente não consigamos aqui ter um jogo de forças suficientemente consentâneo que permita que esse governo de maioria relativa chegue até ao fim da legislatura. Isto porque o Chega, neste momento, tem um poder determinante na Assembleia da República e já disse várias coisas sobre este tema. Já disse que, enfim, não aceita um governo da AD, que, nomeadamente, vai rejeitar o seu programa, depois diz que já não vai rejeitar o seu programa, depois diz pelo menos a AD tem sido consistente. Não é não. E é aqui onde eu começo a questionar, de facto, e peço desculpa, a estabilidade cognitiva das pessoas, porque andamos anos e anos a ouvir que o inimigo é o socialismo, temos que correr com o socialismo e não sei o que é do socialismo, e quando têm hipótese de o fazer, aparentemente não o querem fazer. Achas que este taticismo político desta fase em que estamos a entrar é aquilo que nós precisávamos para a governação do país? Não, o que nós precisamos é de estabilidade. Nós precisamos de estabilidade em Portugal. Portugal é um país que continua com altos e baixos. Ora cresce, ora decresce economicamente. E mesmo o crescimento é relativo. É relativo. Continuamos com problemas gravíssimos, sobretudo na área da saúde, da habitação, da educação, e sem estabilidade e sem, sobretudo, pactos de regime, nós não vamos conseguir resolver esses problemas. Pedro, só para relembrar, eu creio que esse governo do António Guterres, de maioria relativa que chegou até ao fim, foi antecedido de uns Estados Gerais.
onde o PS, neste caso liderado por António Guterres, quis ouvir mesmo a sociedade civil. Nós tivemos, por exemplo, com António Costa, e lembro de tu comentares a composição do governo da maioria absoluta, não tinha praticamente nenhum independente. Exatamente. Portanto, era uma demonstração clara que era um governo partidário e fechado àquilo que eram os valores ou as pessoas com o valor da sociedade civil. Crees que, de alguma forma, os partidos têm que voltar a olhar e a falar com a sociedade civil? Isso é essencial. E aí eu tenho que reconhecer que a lista dos deputados da AD também dá algum valor a esse aspecto e tem pessoas da sociedade civil, até independentes, que nós perdemos um bocadinho ao longo dos anos essa ideia de que os independentes poderiam, de alguma forma, valorizar a lista dos deputados na Assembleia da República através dos vários partidos por onde concorrem. E eu acho que isso é um ponto muito importante, esse que levantas, porque a sociedade civil, nos últimos anos, tem estado relativamente, eu não direi pouco ativa, mas quer dizer, a voz da sociedade civil ouve-se pouco. Exatamente porque o barulho é tão grande ao nível dos políticos e daquilo que são os aparelhos partidários, que a sociedade civil acaba por não ter voz. Ou quando essa voz aparece, é relativamente rouca, ouve-se mal. E aquilo que eu acho que é essencial é que cada vez mais se tenha a tendência, que já houve, de colocar pessoas da sociedade civil independentes nos grupos parlamentares. É essencial. Porque essas pessoas não estão comprometidas propriamente com um aparelho partidário. Nem viveram, nasceram, foram criados naquilo que é esse aparelho. Não é? Mas a verdade é que também todos nós conhecemos alguns casos semelhantes em que depois as vozes independentes são absolutamente trucidadas dentro daquilo que é o jogo parlamentar ou o jogo político. Não é? É verdade. Têm que ser pessoas com uma craveira intelectual e com reconhecimento público que de alguma forma lhes dê um escudo relativamente a isso que dizes. Porque é verdade o que dizes. É verdade o que dizes. Ou muitas vezes são pessoas que são colocadas lá, mas depois não têm grande visibilidade e acabam por não ter uma voz ativa. Não sei se o próprio Ministro do Mar e da Economia do Mar, o António Costa e Silva, não sei se ele é independente ou se é do PS. Por exemplo. Olha, e Pedro, porque estamos a falar também de lógicas de poder e de partidos que querem estar no poder, por incrível que pareça, à esquerda ainda há quem ventile a possibilidade de existir um governo de acordo à esquerda. O Bloco de Esquerda saltou para a linha da frente com o envio de convites aos vários partidos à esquerda. O LIVRE, através de Rui Tavares, já se mostrou disponível para viabilizar determinadas coisas. O PCP já disse que os sindicatos vêm para a rua a fazer barulho. Lá está, são os partidos que acusam o poder, mas sempre que têm possibilidade, tentam, neste caso, voltar ao poder. Não, inclusivamente a Alexandra Leitão, penso que terá sido ontem, que fez umas declarações a dizer que, eventualmente, o Presidente da República ainda poderia indigitar o Pedro Nuno Santos como chefe do governo. É evidente que a esquerda, neste momento, está numa situação difícil, tem que se reorganizar, está desorganizada organicamente. O próprio PS está com questões internas que não tinha no tempo do António Costa. O Pedro Nuno Santos está meio atordoado relativamente àquilo que foram os resultados eleitorais e, portanto, não está, digamos assim, com um discurso que revela um fio condutor. E aquilo que me parece realmente é que, se o PS fosse agora governo, era muitíssimo pior para o próprio PS. Porque o PS não tem condições
não tem condições para realmente ser governo. Não tem condições nenhumas para ser governo. E, como digo, as questões internas que se estão a colocar neste momento no interior do próprio partido, com contestações sérias que já se verificam, é evidente que iriam ser empoladas se o PS acabasse por ser governo. É que realmente à esquerda os únicos que podem, e desculpa a expressão, cantar de galo, por assim dizer, é o LIVRE, não é? O LIVRE, que tem agora uma bancada parlamentar, creio que com quatro deputados. Muito bem. Olha, Pedro, e por causa desta proximidade e por causa de facto, poder existir alguma mudança, e mais uma vez recordo, à hora que estamos a gravar, ainda não sabemos os resultados. Mas imagina que qualquer partido, porque qualquer partido que esteja no boletim de voto, a partir do momento em que sabe que há alguma coisa, pode denunciar e pode pedir uma nova votação, eventualmente, não é? Qual é a legitimidade agora desses votos dos imigrantes que já sabem os resultados aqui? Pois, a legitimidade mantém-se. Agora, a questão é, de facto, no fundo, esses votos são tão legítimos como outros quaisquer. Quais? Agora, os novos votos? O que se voltar a votar? Os votos dos imigrantes. Os que vieram. Os votos dos imigrantes. Mas imagino que há tal contestação. Agora, a questão é esta. De facto, já são conhecidos os resultados, mas aqui não há outra forma legal, digamos assim, de resolver esta questão. Porque se os votos são considerados nulos e todas as pessoas têm direito ao voto, essas pessoas têm que voltar a votar independentemente dos resultados ou de grande parte dos resultados já serem conhecidos. Então, mas se o voto é nulo, é nulo. É nulo, mas pode ser repetido e deve ser repetido. Repara, João Nuno, deve ser repetido no sentido de aquela pessoa, não é? Que... Mas eles sabem que é aquela pessoa. Essa é que é a questão. A questão é se nós podemos... Se há votos em que as pessoas enviam o cartão de cidadão juntamente com o voto e são considerados nulos porque ferem o princípio do anonimato... Então aí sabe que essa pessoa... Exatamente. Agora, a questão João Nuno... Eu sei que tu és advogado e entendes mais leis. A questão é esta. Nós temos um Tribunal Constitucional que decide essas situações e que verifica se efetivamente as coisas estão dentro daquilo que é os princípios constitucionais ou se estão fora daquilo que são os princípios constitucionais. Digamos que essa apreensão que é colocada por ti é também uma apreensão que me assalta a mim e provavelmente a muitos portugueses. Agora, a lei também tem que ser cumprida no sentido em que, se aquele voto é considerado nulo, existe uma repetição do mesmo. Mas então o CNE anda preocupado com tudo e mais alguma coisa, e o famoso sábado da reflexão, eles vinham refletir para que é que eles existem. Existem para assegurar o normal funcionamento das instituições, que é aquilo que nós não vemos na atualidade. Tens toda a razão. E isso tem a ver com uma falência de muitos aspectos deste sistema em que vivemos neste momento. Dá-me algum exemplo. Agora, por exemplo, sei que o Presidente tem estado a receber os líderes dos partidos. Há algum momento em que tu tenhas visto que, de facto, há uma dissociação daquilo que deve ser a postura institucional dos atores políticos? Bom, nós temos verificado nos últimos anos, e não é de agora, que existe um decaimento relativamente às questões institucionais e aos deveres institucionais e à maneira como as várias instituições se relacionam entre si. E, de facto, há uma situação que ocorreu ontem e que me parece profundamente lamentável e que tem que ver com o facto de o Chega ter-se reunido com o Presidente da República, depois, em declarações públicas, o Presidente do Chega ter revelado uma conversa que tinha tido com o Presidente da República e, posteriormente, haver um comunicado da Presidência da República a referir que não comenta, digamos que, declarações de políticos.
Tudo isto é bizarro, tudo isto é ilógico dentro daquilo que deverá ser o espírito do cumprimento do respeito institucional entre os vários órgãos de soberania, não é? Portanto, de facto, aquelas declarações do presidente do Chega, na minha opinião, deveriam ter sido contidas e reservadas, portanto, não deveria ter relatado aquilo que era a conversa com o Presidente da República, mas também não me faz sentido que depois haja um comunicado da Presidência da República a dizer que não comenta as declarações daquele líder partidário. Tudo isto entra, como digo, num esquema ilógico dentro daquilo que deverá ser o respeito pelas instituições e o respeito pelo relacionamento entre os órgãos de soberania. Esta questão tem uma origem que é uma notícia do Expresso, se não estou equivocado, que vem através, creio que, de uma carta anónima que chega até Carlos César, presidente do PS, que o envia para o Expresso, que publica, dizendo que alguém da Casa da Presidência, alguém ligado à Presidência, tinha dito que Marcelo não daria posse a nenhum governo onde o Chega estivesse presente. E eu não me consigo recordar de um comunicado da Presidência a desmentir esta notícia. Ou seja, não achas que de alguma forma o Presidente do Chega também está entre a espada e a parede, sendo que o Camilo disse no seu programa, um dos dois está a mentir? João Nuno, repara, eu custa-me a aceitar que o Presidente da República não tivesse, enfim, declarado o que diz o Expresso, na medida em que o Presidente da República é o garante máximo da democracia e daquilo que é a liberdade do povo português. É para isso que ele foi eleito Presidente da República e, portanto, ele não pode, de maneira nenhuma, desrespeitar mais de 1 milhão de portugueses. Não pode. Nem ninguém pode. Nem ninguém pode. Portanto, volto a dizer, quer se goste, quer não se goste, quer se concorde, quer não se concorde, quer se esteja próximo ou longe, sob o ponto de vista ideológico do Chega, nós temos que respeitar o Chega e temos que respeitar os deputados que foram eleitos pelo povo português. E, portanto, o Presidente da República declarar isso parece-me ofender aquilo que é um princípio democrático, que é a representatividade do povo português na Assembleia da República através de um voto legítimo. Portanto, isso parece-me que era muito difícil que um Presidente da República pudesse dizer. Mas aquele Marcelo que nós conhecemos de comentar tudo e mais alguma coisa, não lhe pode ter escapado alguma coisa? João Nuno, a todos nós pode escapar uma outra coisa, ou dizermos uma outra coisa numa altura e depois, refletidamente, reavaliarmos a situação e virmos a dizer outra, não é? E isso não é propriamente incoerência. Agora, uma coisa é certa, eu não acredito que o Marcelo gostasse de uma coligação entre o PSD e o Chega. Isso eu acredito que ele não gostasse. Mas há quem diga que Marcelo, e pronto, somos dois amigos. Desculpa só dar-te esta nota, não te esqueças do que vais dizer. Não. Nós não nos podemos esquecer que o Marcelo viabilizou o governo do Guterres. Portanto, ele era o líder do PSD. Ele é um homem que esteve no PSD, mas é muito próximo também do PS. E isto vem na sequência daquilo que eu te vou dizer, que há quem diga que Marcelo ainda tem contas a acertar com o PSD. Exatamente. Ou seja, que não sentiu o apoio que supostamente deveria ter tido na altura e então, bem, enfim. Olha, Pedro, olhando para o nosso país, e que reformas é que de facto deviam ser encetadas? Tu há pouco falaste em algumas coisas, e fosses tu à frente, seja de que forma for, de um elenco governativo, quais seriam os teus primeiros passos? Olha, eu tenho, como sabes, uma formação jurídica e
para mim é particularmente sensível à área da justiça, que continua a ser uma área praticamente intocável no que diz respeito a reformas profundas. Não é? Nós continuamos com um sistema anquilosado, um sistema que não corresponde, no fundo, às necessidades. E isto tem que ser mudado com vontade e com ação. Portanto, a justiça seria sempre uma prioridade a ter em atenção no próximo governo, mas de uma forma definitiva e drástica. É evidente que depois há as outras áreas que nós já referimos e que estão, enfim, numa situação de grande prioridade, não é? A habitação, a educação, a saúde, as próprias finanças. Portanto, todas estas questões deveriam ou devem ser tidas em consideração pelo próximo governo, mas é já, dentro dos próximos 60, 90 dias no máximo. Este próximo governo tem que mostrar, e se for realmente, como tudo indica, que é um governo do centro-direita, portanto, que é um governo liderado por Luís Montenegro, tem que mostrar a ação, vontade e força nos próximos 60, 90 dias após a sua nomeação. E achas que, de alguma forma, é também precisamente aí que e colocando sob o espectro das possibilidades umas eleições num período relativamente curto em relação a estas, que também os partidos podem vincar, por assim dizer, aquilo que é a sua postura em termos de aproximação aos eleitores? Bem, a questão da aproximação aos eleitores é uma questão antiga e que continua por resolver. Não é? Nós não temos, de facto, uma grande proximidade entre aquilo que são os representantes eleitos pelo povo na Assembleia da República e o próprio povo. Não temos. O próprio sistema eleitoral que existe em Portugal não propicia isso. Agora, o que nós, neste momento, estamos todos expectantes relativamente àquilo que poderá ser a responsabilização de cada partido político, e eu aqui não faço exceções, de todos os partidos políticos na Assembleia da República, relativamente àquilo que é o seu dever, que é de fiscalizar o governo. Portanto, de verificar se o governo está ou não a agir dentro daquilo que foram as suas promessas e dentro daquilo que é, obviamente, daquilo que são os interesses dos portugueses. E, portanto, esses são, fundamentalmente, é o dever de cada um dos partidos. Responsabilizarem-se dentro das suas várias áreas e dentro daquilo que é a sua, digamos que a sua posição política e ideológica dentro do Parlamento, responsabilizarem-se por aquilo que vai ser a ação, a sua ação junto, portanto, na Assembleia da República e relativamente às ações prosseguidas pelo Governo. Porque o Governo, obviamente, agora, sendo um governo minoritário, tem que ser um governo é um governo que vai ser muitíssimo mais rastreado do que se fosse um governo de maioria absoluta, como é sempre, não é? Portanto, neste momento, a responsabilização dos partidos políticos, da esquerda à direita, é muitíssimo maior. E mesmo do PS, porque uma das primeiras coisas que Pedro Nuno Santos disse foi logo que não viabilizaria um governo do PSD, ou da AD neste caso, porque o projeto político que eles têm para Portugal é substancialmente diferente. Bom, à partida, enfim, há sempre a possibilidade do governo cair, como sabes, desde que haja uma rejeição do programa do mesmo. Mas não me parece, e o próprio Pedro Nuno Santos já disse que não iria apresentar uma rejeição desse mesmo programa. A questão é o Orçamento de Estado. E, portanto, aí no Orçamento de Estado é que poderá haver alguma questão, ou várias questões até, relativamente à viabilização ou não desse Orçamento de Estado e, portanto, aí o Pedro Nuno Santos já disse, bom, nessa altura se verá, mas à partida há grandes diferenças entre o PSD e o PS relativamente às finanças e à economia, portanto, provavelmente haverá um chumbo.
trocar aqui alguns números contigo. Ora, a abstenção, 33,8%, foi a mais baixa desde 1995, não é? O número de votantes foi, em termos absolutos, o maior de sempre da história da nossa democracia. A decalagem entre mandatos de esquerda e direita é maior agora do que era anteriormente, com a maioria absoluta do António Costa. Claramente, o povo português coloca na direita, ok, a vontade para que a direita governe. Se a direita não se entender e os portugueses tiverem que, a breve trecho, voltar a ir a votos, a mim soa-me a que vamos estar mais chateados do que estávamos no dia 10. É uma fortíssima hipótese. É uma fortíssima hipótese. O povo português foi claro na sua expressão de voto. E, portanto, foi claro no sentido de dar uma maioria à direita. Não há dúvidas relativamente a isso. Foi também claro no que diz respeito à questão do voto útil. Ou seja, não foi aí muito disciplinado relativamente àquilo que eram os reptos dos líderes dos principais partidos. Não votou nesses partidos, ou pelo menos não votou de forma a dar uma maioria clara a cada um deles. E mais, há aqui um outro ponto que é o seguinte. Tendo em conta a votação de quase empate entre o PS e o PSD, há também uma conclusão que se pode retirar, e que é de o povo português não ter ficado muito convencido relativamente aos líderes desses mesmos dois partidos. E, portanto, estas questões que eu agora falei são suficientemente claras, fortes e inequívocas para considerar que, se de alguma forma não existir uma responsabilização, aquela que eu falava há bocado, relativamente aos partidos, para um respeito escrupuloso daquilo que foi a vontade dos portugueses, os portugueses, obviamente, em eleições que se seguirão, poderão exprimir de uma forma ainda mais clara aquilo que é o seu desagrado. E, portanto, nós sabemos também quais são os partidos que serão beneficiados em função disso. E não crees que, de alguma forma, tal como o povo quis dar estabilidade ao PS para governar e o PS desbaratou essa maioria absoluta, sendo castigado severamente nestas eleições, se realmente a direita, e neste caso a direita, quem venceu as eleições, juntamente com quem cresceu exponencialmente e começa a ser, de facto, uma válvula ativadora do equilíbrio político, se não houver esse diálogo, haveria a hipótese de uma maior transferência, eventualmente, para aqueles que nunca governaram? Não é uma hipótese. É uma hipótese que, aliás, se tem verificado noutros países da Europa, não é? Ainda em novembro se verificou, por exemplo, na Holanda, não é? Portanto, tudo isto está... Todas estas questões que estão a ser abordadas aqui por nós, muitas delas estão a surgir pela primeira vez, quer dizer, são inéditas. Não sabemos realmente o que é que pode acontecer, daí a imprevisibilidade que eu referi há pouco. A imprevisibilidade tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que a imprevisibilidade pode levar realmente a resultados bons, daquilo que, sob o ponto de vista daquilo que é uma nova reconfiguração do jogo político português, e nesse sentido haver vantagens por aí, mas também pode levar a uma consequência negativa, que é a instabilidade política, não é? Vivermos consecutivamente numa sucessão de governos que são instáveis, que acabam por ter bases pouco consistentes e
Não sabemos quanto tempo podem durar. Achas que Montenegro pensa, e desculpa a expressão, pensa que consegue fazer uma cavacada? Ou seja, caindo, não é? Depois ter a maioria absoluta. Maioria absoluta. Bom, isso verificou-se realmente em 1987, com Cavaco Silva. Foi, enfim, era um período... Aliás, curiosamente, o partido que fez cair esse governo a que te referes era o PRD, que tinha cerca de 46 ou 48 deputados e acabou por desaparecer nas eleições seguintes, o que levou realmente à maioria absoluta do PSD, sucedida de outra maioria absoluta. Exatamente. Eu acho que as circunstâncias políticas e a época é completamente diferente. O PRD não estava bem definido em termos de posicionamento também, não é? Não, e acabava por ser ali um partido charneira do centro que acabou por se esvaziar completamente a partir do momento em que as pessoas votaram em massa no PSD. Agora, nós neste momento estamos com um cenário político completamente diverso. Temos também um líder diferente. Luís Montenegro não tem nada a ver com Cavaco Silva. E, portanto, mais uma vez, cai no lugar comum da imprevisibilidade. Nós não sabemos exatamente o que é que poderá acontecer. Uma coisa é certa. Luís Montenegro tem a vida muito difícil, quer do lado da esquerda, quer à sua direita. Tem a vida muito difícil. Do lado da esquerda, porque, como dizias há pouco e bem, já há movimentações no sentido de fazer um corpo único para combater o Luís Montenegro. À sua direita tem alguém que está consecutivamente a pressioná-lo para integrar o seu governo. Portanto, e a ameaçá-lo de que, se as coisas não acontecerem exatamente assim, que o fará cair. Portanto, o Luís Montenegro, a única coisa que pode aqui fazer é formar um governo blindado. Um governo com pessoas muito sérias, muito credíveis, muito fortes nas suas áreas e com técnicos também muito bons. Mas quem é que quererá fazer parte de uma composição governamental que pode durar uns poucos meses? Esse é que é o grande desafio, não é? É verdade. E isso poderá... Eu volto a dizer, estamos no campo do imprevisível, mas claro. A previsibilidade de um governo, neste momento, se manter durante mais do que um ano, é muito reduzida, claro. Não é? E como tu dizias, e bem, a possibilidade das coisas ainda ficarem mais baralhadas numas próximas eleições é muito grande. Olha, Pedro, estamos sensivelmente no último minuto. O que é que tem faltado aos políticos portugueses? Há alguma coisa na formação de base que tem faltado para que a política esteja este pantanal que está atualmente? Bom, desde logo falta ética e moral. Quer dizer, isso são dois requisitos basilares para aquilo que deverá ser a conduta de um político, para aquilo que deverá ser o objetivo que deverá nortear a ação política. Ética, moral, conduta, escrúpulos, caráter, honra, dignidade. Bom, já são muitos... Sim. Mas, de facto, parece-me que isto é absolutamente essencial para que mude muita coisa. Claro que nós falamos nas questões técnicas, na questão dos conhecimentos, na questão da credibilidade. Mas estes requisitos que eu apontei, penso que devem ser antecedentes aos outros. Devem ser aqueles que formam a conduta do político do homem e da mulher que são políticos, tanto à direita como à esquerda. Pedro Borges Lemos, muito obrigado por ter estado aqui connosco, é sempre um prazer. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever esta e outras conversas indo até ao YouTube do Isto é o Povo a Falar. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e recordar que amanhã, à mesma hora, cá estarei para mais um programa. Obrigado.